Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bom dia. Hoje a gente vai receber aqui na Residência em TIC de Dados um convidado que vocês já conhecem bastante, que é o Edgar Simas. Ele está aí nos bastidores do programa, né? E também de frente, aí está sempre dentro de sala de aula e hoje ele está aqui com vocês. Mas vou apresentá-lo formalmente, porque vocês o conhecem através da rotina dentro do Senac, né? E eu quero mostrar para vocês a especialização dele, o potencial dele para ele vir falar um pouco com vocês. Ele é especialista em infraestrutura de TI, soluções de dados, tem mais de 20 anos de carreira, um profissional em tecnologia apaixonado por conectar pessoas e soluções eficientes e descomplicadas no universo de infraestrutura, TI e dados com sólida experiência em arquitetura de redes, banco de dados, tecnologias inovadoras, tem domínio na linguagem de Python, SQL, PLSQL, possui vasta experiência em cloud, redes, cibersegurança, análise de dados, entre outros. É formado em rede de computadores, pós-graduado em administração de banco de dados Oracle. Então, é mais do que um especialista, é um profissional do Senac, é um parceiro, um amigo aí do Serratec, e hoje veio aí dedicar a manhã dele para contribuir com o aprendizado de vocês. Então, aproveitem a oportunidade, tirem as dúvidas, participem, é importante. Isso aqui foi pensado para vocês, foi por ouvir vocês, as solicitações de vocês que o sábado de hoje foi construído. Então, tirem o máximo de proveito, tá bom? Diga obrigada pelo seu tempo, obrigada por você dedicar aí essas horas do nosso aprendizado. Seja bem-vindo. A Muito palavra é sua. obrigado. Muito obrigado, Cecília, Ian, parceiros, amigos aí. A gente se encontra aí de vez em quando aí nos corredores do Senac aí. Senhores, eu tenho aqui um conjuntinho de slides aqui para a gente dar uma alinhada no pensamento. Depois a gente vai direto para o nosso amigo Power BI, tá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, tirassem dúvidas e não focassem em tentar escrever as DAX, escrever as análises, e sim entender como são feitas. Porque o que acontece? Para você poder verificar o que você precisa construir, você tem que analisar o ambiente. Isso é mais importante do que escrever a DAX, porque a DAX você pode picotar ela em 58 mil pedacinhos e depois só juntar. A gente também vai ver um negocinho desse aqui para vocês poderem entender que muitas vezes é melhor você construir em partes do que fazer um todo. Tranquilo, gente? Então vou botar aqui um sharezinho aqui, rapidamente, só para a gente poder alinhar alguns pensamentos, tá? Screen 2. Deixa eu botar aqui na apresentação. É, Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu só botar Ainda aqui. não. Não? Não apareceu não, Edgar. Tá. Eu acho que ele saiu. Aqui. Vê se está aparecendo agora. Está carregando. Foi. Apareceu sim. Oi? Foi. Uhum. Foi sim. Perfeito. Então, senhores, hoje a gente vai trabalhar aí nosso amigo. Opa, puxar para cá que ele foi para o outro lado. Nosso amigo Power BI, tá? Primeiro, algumas coisinhas aqui, né? Eu gosto de trazer muita coisa da história, né? Então, o que que a gente entende sobre o dado, né? Nosso amigo Oliveira, em 2005, né? Dado é tudo na sua forma bruta, né? É tudo aquilo que a gente pode observar na natureza. Então, eu tenho pedra, água, mato, cor, floresta. Então, tudo isso solto que não me traz um entendimento, ele é considerado um dado. A partir daí, esse dado que a gente começa a conseguir trabalhar para fazer alguma tomada de decisão, ela é considerada uma informação.
tá? Isso pode ser qualquer tipo de estrutura que a gente monte, tanto semântica como gráfica, né? A partir daí, eu consigo transformar essas informações em conhecimentos. E aí sim, começar a ser útil para a minha empresa, porque eu estou passando conhecimentos para tomada de decisões, né? Prezados, o que que você faz hoje em dia quando você olha pela janela e está chovendo, né? Você começa a ter um dado. Tem a chuva, uma informação que você pode ter a respeito daquilo, é quanto tempo que a chuva vai durar, a sua intensidade, e o conhecimento que você tem a respeito disso é o quê? Se você sair de casa num momento de clímax, de tempestade, você vai ter problema. Então, a melhor decisão possível é você continuar no seu ambiente lá familiar, lá na sua casa. Então, tudo isso que a gente faz, todo dia que você raciocina para uma tomada de decisão, você já está fazendo essa estrutura toda, inconscientemente. Tranquilidade até aí, gente? Dá um likezinho para mim aí, por favor. Tranquilo. Beleza? Show. Então, um resuminho para vocês. No final, depois eu vou passar isso aqui para nossa amiga Cecília, vai distribuir para vocês, só para a gente poder fazer esse entendimento. Então, uma tabelinha aqui para a gente poder resumir, né? Porque o dado, ele é fácil de estruturar, ele pode ser capturado em máquinas, ele é frequentemente quantificado, ele tem de fácil transferência. A informação, ela já começa a ter o quê? Uma certa unidade de análise. Eu preciso condensar isso e relacionar com algum significado, alguma coisa tangível para a gente, né? E aí que entra você, futuro analista de dados. Ela tem a necessidade da medição humana. Senão, isso não serve de muita coisa. A partir daí, a gente começa a desenvolver o nosso conhecimento. É quando a gente começa a ter dificuldade, porque eu tenho que estruturar essas informações, a máquina não sabe interpretar isso direito, né? Ele tem momentos que essa informação ela pode ser subentendida e aí não é fácil poder estar passando para outras pessoas, né? Assim, quando a gente estuda, muitas vezes a gente lê alguns livros que a gente não consegue absorver a informação, a gente não consegue desenvolver esse conhecimento, tá? Então, nós temos o ciclo de vida do conhecimento. Deixa eu puxar isso para cá que está atrapalhando, né? A gente vai estar sempre o quê? Adquirindo dados, gerando informações, provendo conhecimentos, tomando decisões e verificando nossos resultados. É assim que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Como pessoa, como ser humano. E é assim que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia de trabalho como futuro analista de dados. Nós também temos aí várias ferramentas no mercado, né? Nós temos o nosso amigo Power BI, nós temos Tableau, Quickly, Oracle Business Inteligente. Então, o que não falta ferramentas no mercado para a gente poder estar trabalhando com inteligência ali de negócios Power BI. Mas por que que a gente acaba usando o nosso amigo Power BI? Primeiro, ele é uma ferramenta que já tem aí, ó, vai fazer 10 anos no mercado, né? Ele foi desenhado para visualização interativa de dados, né? Grande acúmulo de dados, recursos de build inteligentes, relatórios em dashboard altamente visuais, várias possibilidades de conexões com dados, integrações às soluções Microsoft, essa nossa grande Big Tech, né? Facilidade ali para realização de ETLs e modelagem de dados, nossos amigos DAX, que fortalecem aí nossas consultas, interações aplicadas e a gente também pode estar utilizando o nosso amigo Python e linguagem R. Então, a ferramenta completa, tá? O que que a gente acaba trabalhando dentro do nosso ambiente de criação de dashboard? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente são métricas e dimensões, né? Então, o que que é métrica? Métrica é tudo aquilo que eu posso mensurar, é aquilo que eu posso medir
ou, se você preferir, aquilo que eu posso calcular, né? E as dimensões, elas acabam sendo o quê? Aquilo que influencia diretamente as minhas métricas, né? Principalmente quando eu estou acompanhando uma análise de negócio. Então, um- uma parte que pode ser colocado como uma métrica que eu posso calcular é um valor, é uma hora, é uma data, tempo, né? O que que influencia essas métricas, né? São as consideradas dimensões. É o meu produto, é o material que eu uso, é o meu fornecedor, né? É o meu cliente. E isso tudo pode ser agrupado. Tranquilidade até aí, gente? Dúvidas afins? Tranquilinho? Beleza. Continuando aqui. Muito importante também é como eu vou estar apresentando essas informações, né? Então, escolha sempre o visual adequado para, de repente, o seu público-alvo ser mais direcionado para eles, ou usar as imagens da empresa, né? Então, você tem vários padrões de cores que vocês podem seguir para construir seus dashboards. Você tem as cores complementares, cores análogas, triangulares, né? Meio complementares. Então, isso aqui são várias técnicas que você pode estar utilizando para criar o seu dashboard de uma forma atrativa, sem poluição visual, tá? Tem um linkzinho aqui também para vocês poderem olhar depois com calma sobre um materialzinho que direciona vocês na hora da escolha das cores para o seu dashboard. Senhores, um momento bem importante aqui, né? Na hora que a gente vai estar modelando os dados. Alguém pode me ajudar aí? O que que vocês entendem sobre modelagem de dados? Uma modelagem do seu ambiente. Alguém me dá um help aí? Só para ver se tem gente acordada aí ou foi todo mundo embora. Seria para a maneira com que você organiza e conecta esses dados a fim de fazer eles terem o maior sentido possível e gerar o maior conhecimento possível. Perfeito. Você fechou a frase com o que a gente precisava, realmente. Quando você está fazendo a modelagem de dados, né? Você está fazendo o quê? Você está conectando os dados brutos para que eles façam sentido, né? E perdurem por uma linha de raciocínio, para estar gerando informações e você poder estar adquirindo conhecimento sobre isso, que foi que você fechou a frase aí. Perfeito. A gente tem dois principais modos de você poder fazer isso. A gente tem o esquema em estrela, aonde eu tenho um ponto focal, que é de onde eu faço os desdobramentos. Aqui, a gente tem o quê? Nós temos ali nosso quê? Nosso ponto focal é a venda. E o que que gera em torno desta venda, né? Eu tenho vendedores, eu tenho um local que essa venda foi feita, eu tenho uma data, eu tenho um produto, eu tenho um local de revenda. Então, o que une todos esses dados é a ação da venda. Sem ela, sem essa ação de venda, eu não tenho a conexão entre esses dados, eu não consigo gerar informação. Então, o contexto de estrela é quando você tem um ponto focal ali e você tem aquela galerinha transitando ali em volta. Se você olhar, ele começa a fazer uma estrelinha aqui de 5 pontas, se você juntar aqui os nossos amigos amarelinhos, ó, né? Então é considerado como esquema em estrela. Você tem um esqueminha em floco de neve, porque você tem um desdobramento maior disso, muito utilizado aonde? Nos data warehouses, nos zone lakes, porque você tem vários sistemas de dados agregados. Então você vai estar trabalhando num outro formato, tá? E aí você tem esse tipo de transição. Se você olhar aqui, ó, eu tenho uma estrela aqui dentro, né? Como a gente viu anteriormente. E eu tenho os desdobramentos dele fazendo o quê? Fazendo fractais.
Se você olhar a imagenzinha de um floco de neve, ele é bem parecido, né? Todas as informações aqui, tem a fontezinha aqui embaixo que vocês podem estar consultando mais detalhes depois. E aí a gente acaba trabalhando o quê? Um desdobramento. Se você perceber, a gente começou de um produto. Esse produto, ele pode ter uma revenda responsável por ele, né? Então, pela nossa modelagem, eu tenho um produto que pode ser disponibilizado por várias revendas. E eu posso estar o quê? Subcategorizando esse produto, assim como a gente vê isso dentro do mercado como setores. E eu posso estar desdobrando ainda em outras categorias, né? E aí eu já começo a trabalhar nesse desdobramento ali de Snowflake, tá? Tranquilidade até o momento, gente? Dá um likezinho para mim aí. Tá de boa. Show? Senhores, DAX, visão geral aqui. DAX, ele acaba sendo o quê? Data Analysis Expression, ou seja, expressões de análise de dados. Então, uma coisa que a gente não tinha antes dentro do nosso amigo Excel, né? Eu tinha que ficar utilizando isso daí como pivot table, né, para poder fazer essas análisezinhas ali. Então ele é feito muito de forma manual, né? Eu não tenho liberdade para fazer isso dentro do Excel. Então, no nosso amigo Power BI, a gente consegue fazer isso de uma forma mais expressiva, né, para poder fazer esses cálculos da maneira mais coerente possível. Assim como no Excel, a gente tem os operadores, né? Aritmética, comparação, concatenação, texto, lógico. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam em ferramentas de lógica, eles funcionam aqui, tá? Os operadores continuam sendo a mesma ordem, né, de trabalho com eles. A gente tem aqui, né, os símbolozinhos para a gente não se perder, que sempre que a gente tem a potência. A gente tem os operadores de comparação, tá? E a gente tem os operadores de concatenação, onde eu posso estar colocando mais informações em formatos mais aderentes a gente. Operadores lógicos, e-comercial para o nosso end, dois pipezinhos para as condições e a gente também pode usar o in para poder fazer uma seleção de dados ali dentro de um conjunto, tá? Ordem de precedência, para que a gente não tenha problemas em errar a sequência lógica da nossa construção, tá? Então, eu sempre vou estar usando primeiro os exponenciais, os sinais, os multiplicadores, negações, continhas, concatenações e, por último, eu vou estar usando ali os nossos comparações ali. Nossa estruturazinha de sintaxe, né? A gente sempre vai dar um nome para a nossa medida. A gente vai estar usando uma função, logo depois do sinal do igual. Eu vou estar passando os parâmetros, né? E todas as nossas estruturas vão seguir basicamente esse padrão aqui. Uma breve descrição aqui, o que são funções de DAX. Funções de DAX são pré-definidas e realizadas cálculos utilizando valores específicos chamados de argumentos. Eles podem trazer também resultados lógicos como verdadeiro ou falso. Eu posso estar trabalhando com séries temporais, lógicas, matemáticas, estatísticas, textos, pais, filhos e por aí vai. Senhores, com isso a gente fecha aqui o nossa pequena apresentaçãozinha de slides. Vou fechar esse cara aqui. Ficou alguma dúvida nesse nosso primeiro momentozinho dali? Para a gente poder alinhar nossa mente? Todo mundo tranquilo? Para mim tá tranquilo. Show? Vou colocar aqui agora nosso primeiro trabalhinho de hoje.
Deixa eu jogar para outra tela aqui do lado. Edgar, deixa eu só Pessoal, aproveitar que você uhum. deu essa parada para avisar o pessoal Claro. que a lista tá no chat, tá? Ó, a gente nem combinou, deu certinho. Então, gente, deixa eu jogar aqui de novo aqui. Screen 2. Share. Esse aqui eu vou fechar. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Todo mundo está conseguindo ver? Vou só aumentar aqui vocês aqui para poder ver melhor. Perfeito. Prezados, eu fiz aqui uma coisa bem simplesinha para a gente poder estar trabalhando, porque eu quero trabalhar com vocês o raciocínio em si. Temos aqui algumas DAX, temos tabelas calculadas, temos várias coisinhas aqui para abrir nossa mente aqui nesse momento, tá? O Ian, é só deixar o povo preencher, se precisa de mais algum tempinho. Não, pode seguir. É só para avisar que eles estão com o formulário liberado. É só preencher o nome e termina. Bem rapidinho. Perfeito. Então, mostrar para vocês aqui o nosso ambientezinho. Deixa eu voltar para cá, que vai ser mais fácil eu vir por aqui. Então, prezados, nós temos aqui nossa tabelinha de cliente, nome do cliente, ID do cliente e o sexo do nosso cliente. Nossa tabelinha de estoque, nosso valorzinho do produto. Gente, olha, produto número um ele custa 149.800. Por acaso, a gente está vendendo carros. Nós temos aqui nossa sequência de lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Nossos produtos são, deixa eu pegar a marca aqui, ó, Volvo, Mini Coupé, Nissan, BMW, coisa pequena. Então a gente está trabalhando para quê? Qual é o nosso nicho de mercado? Me ajuda aí, gente. Natália falou, mas não chegou a voz aqui, Natália. Carro de luxo, não é? Perfeito, cara. Carro de luxo. Então, o que acontece? Nós temos aqui. Pensa comigo que você foi contratado porque eles querem fazer uma análise nas vendas de todo o país. Porque ter isso localmente é muito fácil. Ele vai lá, liga para o cara e pergunta assim: quanto é que tu vendeu esse mês? E a pessoa vai lá, é o responsável, e faz essa informação para eles. Mas você ter esse controle fino já começa a ser um pouquinho mais difícil, confere? Então, nós temos aqui uma pequena sequência de 53 modelos, tá? Com mais ou menos 60 lojas. E a gente tem aqui alguma coisa perto de 58 mil vendas, tá? Como não pode deixar de ter, a gente tem sempre que construir o nosso calendário. Confere? Por que que a gente constrói calendário? Dados temporais. Dados temporais, perfeito. É, eu vi que vocês aí, em alguns trabalhinhos lá, vocês usaram, a maioria, vocês usaram calendário via DAX, confere? Sim. Vocês tiveram mais dificuldade em fazer ele no via DAX ou vocês tiveram mais dificuldade em fazer eles na versão do Power Query? Que a maioria eu percebi que vocês estavam utilizando o DAX. Ou não teve dificuldade, foi apenas uma opção? Ah, eu achei no Dax mais tranquilo. Beleza? Gente, qual que é a diferença de eu fazer uma ação no Power Query e eu fazer uma ação no Power BI? Quando eu estou trabalhando com linguagem DAX ou quando eu estou trabalhando com linguagem M? Silêncio no rádio. Lembra que eu falei com vocês que eu estou puxando o entendimento.
Vou dar uma opção aqui. Quando eu estou Cara, trabalhando. Oi? repete a pergunta para mim que deu uma picotada, por favor. Claro. Qual que é a principal diferença entre eu trabalhar com linguagem DAX e eu trabalhar com linguagem M? Não, eu não sei a resposta, vou continuar. Não, você sabe. Você só não entendeu que você sabe. Ótimo, Eu então me acho. mostra o entendimento. Perfeito. Olha só, já consegui que alguém interaja comigo aqui. Quando você faz uma construção em linguagem DAX, ela é feita em tempo real ou ela é pré-processada? Ela é feita em tempo real, não é? Você digita e manda executar. Perfeito. Então ela é feita em tempo real. Então ela está usando o que do seu computador? Processamento. Processamento e memória. Confere? Beleza. Quando você faz no Power Query, ele é pré-processado. Então ele só faz essa execução uma vez. Ele não reabastece a consulta toda vez que você faz uma DAX lá e você usa essa tabela. Então, quando você faz a criação da sua de calendário pelo Power Query, ele só faz essa ação uma vez, processa e manda para o Power BI. Ele não gasta mais recurso para isso. É porque, vamos ver se eu entendi, trazendo talvez para uma outra linguagem. Quando eu faço pelo Power Query, quando eu faço pela M, ele processa e armazena. A DAX não armazena. A DAX, toda vez que eu quiser o resultado dela, eu tenho que reexecutar. Bingo, isso faz com que você gaste mais recursos da sua máquina. Beleza, obrigado. Legal? Todo mundo entendeu essa parte? Por que que eu estou falando isso? Porque tem algumas ações que, dependendo do seu ambiente de trabalho, vale mais a pena você trabalhar no Power Query do que você trabalhar direto na DAX. Todo mundo entendeu isso? Mas aí, nesse caso de vendas, toda vez que essa tabela for reabastecida com novos dados, então o DAX ficaria se atualizando, no caso. Mas aqui no Power Query, se vocês repararem, você tem uma sequência de etapas, não tem? Sim, O Power Query não faz o tratamento de dados antes? sim. Então, se você tratou essa tabela antes aqui nas vendas, quando você der uma nova carga nela, ele vai ter que passar pelo Power Query de qualquer forma. Ele vai executar todas as etapas novamente. Então, essas datas vão ser refeitas e recalculadas de novo, de qualquer forma. Só que ela só faz isso uma vez. Tá, então qual dos dois é mais rápido? A gente não está discutindo velocidade, a gente está discutindo recurso. Perfeito. Qual é que gasta menos recurso? Se um Tá, você faz toda hora e o outro você faz toda vez, qual que gasta menos recurso? Power toda, Query, uma única vez. Carregou, acabou. Power BI, toda hora. toda hora gasta mais, no caso. Gasta mais recurso. Então Perfeito. aqui é para a gente começar a entender que existe local certo para você fazer cada uma das coisas. Tá? Então, Eu. melhor usar Ou não? o query, então. Pode repetir, por favor? Então, melhor usar o Power Query, que toda vez ele vai atualizar mais rápido que no caso do DAX. Sim, ele vai gastar menos recurso. Então, aquelas coisas que você só precisa fazer uma vez, é melhor você fazer no Power Query. Aquelas coisas que você precisa fazer recorrentemente, é melhor fazer no Power BI. Né? Coisas fixas, pensa assim, coisas fixas eu faço no Power Query, que só preciso disso uma vez. Eu só preciso da minha calendário uma vez, ele carregou, está pronto. Ele vai fazer isso uma vez quando eu abrir o Power BI, ele vai reler os dados, vai carregar e vai seguir todas as etapas que eu já fiz. E vai embora. Uma vez, acabou. Power BI, ele vai lá, vai carregar tudo aquilo dali, vai fazer toda hora que você for atualizar o seu dashboard, ele faz uma leitura no que você criou. Então ele está gastando mais recursos. Legal? Pensa assim, uma vez, Power Query. Várias vezes, botar a mão para cá, Power BI. Legal? Linguagem M, linguagem DAX. Show, gente? Todo mundo entendeu a nossa tabelinha aqui? Aham. Sim.
Então, beleza. Né? Fechar e aplicar. Eu tenho ela aqui, né? As 4 tabelinhas da gente. Vamos passar aqui agora para a parte de modelagem. Essas tabelinhas aqui que vocês estão vendo a parte, elas foram criadas por mim depois, então a gente vai comentar elas durante o processo de criação. Deixa eu vir para cá. Então, prezados, pela imagem aqui, qual que é o padrão que a gente está seguindo? É padrão Snowflake ou estrela? Estrela. Estrela, né? Por acaso ela tá igualzinho o desenho, né? Eu tenho uma vendas aqui e tenho várias tabelinhas em volta. Qual que é a minha tabela fato aqui? Que é onde acontecem as coisas. Vendas. Vendas. E o resto tudo são as dimensões, né? Não vou ficar colocando o nome aqui que a galera aqui já é safo para isso. A gente está só batendo entendimento. Então eu vou sair do quê? Na minha venda eu tenho uma chave para levar para a loja, uma chave para o cliente, uma chave para o meu calendário, uma chave para o meu produto no estoque e uma chave para o meu produto separado. Se você perceber aqui, ó, Oi, o meu Edgar. produto. Oi, pois não. Deixa eu perguntar, essa tabela que você puxou aí agora, a do Uhum. produto, ela não faria isso se um Snowflake? Ah, por isso que eu estou aqui levantando com vocês, ó. Se você olhar aqui, você tem uma estrela, confere? Quando eu coloquei ela aqui nesse formato, vocês entenderam que era o quê? Um floco de neve. Uma estrela. Foi o que vocês falaram, foi? E aí eu tô aqui com vocês. Perfeito, vamos embora. Aí eu comecei a organizar. Ó, minha tabela produto, ela vem daqui. E aí vocês fizeram o que na sequência? Floco de neve? Floco de neve agora. Então, vocês têm que ver que a primeira impressão não necessariamente é real. E assim, quando vocês também vão fazer as coisas dentro por exemplo, das inteligências artificiais, e você começa a dar algumas informações para ela, elas vão te dar um falso positivo. Cabe a você fazer o quê? Questionar. Questionar. Então, o que que eu fiz aqui? Eu trabalhei exatamente como se eu fosse uma IA aqui, ó. Primeira visão, vocês falaram o quê? Ah, é estrela, beleza, eu tô com a venda daqui, ó, igualzinho. Aí eu comecei a desmembrar aqui, ó. Tô vindo pro estoque, tô vindo pro produto, puxei. Ela já tomou outro formato. Então, isso que vocês estão fazendo junto comigo faz parte do entendimento. Vocês estão entendendo qual é a estrutura que eu estou querendo pegar com vocês hoje? Oi? Tá querendo Chega rever. mais perto aqui. Sim? Vocês estão entendendo como é que é a estrutura que eu quero pegar com vocês hoje aqui? Que é para vocês poderem identificar realmente o que vocês aprenderam, se vocês realmente sabem. Então, Uhum. senhores, Caio falou alguma coisa aí? Não, só concordei. Perfeito, então. Então, tá vendo? A primeiro momento você acha que, mas é uma estrela. A linhazinha estava aqui agarrada. Não, mas olha só, vamos olhar com um pouquinho mais de parcimônia, né? Aqui eu tenho uma estrela, aqui eu tenho um ganchozinho, então começa a ser já um snowflakezinho. Essas outras tabelas aqui, elas foram criadas para algumas análises separadas. Então, esses caras aqui, eles não fazem parte da minha estrutura. Eles são análises. Tá bom? Vamos partir aqui agora para começar a nossa análise assim, nossa storytellingzinho. Senhores, a nossa empresa é de quê? Venda de carro de luxo. Venda de carro de luxo. Show. Então eu tenho que começar a perceber como é que eu vou contar a minha história. Que história que eu quero contar, né? Coisinhas que a gente tem que ter alguns detalhes.
o meu dashboard aqui, ele não tem trocentas milhões de cores, não tem highlight, não tem nada. Ele tá o quê? Ele tá visualmente poluído ou ele tá visualmente limpo, Eu tenho a impressão de que ele está limpo, visualmente agradável. né? Tá. Porque o que acontece? Quando a gente começa a fazer análise, a gente fica muito tempo debruçado sobre a tela. Então, cores que são agradáveis facilita você ficar mais tempo aqui na hora de você poder estar fazendo as suas análises. Você não precisa fazer 50 milhões de cores. E outra coisa que às vezes me deixa um pouco tenso é quando o pessoal põe aquelas luzes em neon e aí fica aquela luz brilhante nos meus olhos aqui, eu sou obrigado a usar meus óculos. Então, gente, tá vendo? O ambiente está tranquilo. Se eu precisar de mais informações, eu posso usar uma outra aba, né? Posso fazer um botãozinho de navegação aqui, ó, para deixar o negócio menos poluído, tá? Importante também é que vocês não tentem fazer a arrumação de cores dentro do Power BI. Pega essa, pega essa arrumação, o que você desenhou como espaço útil, faz uma imagenzinha de JPEG e coloca como fundo, tá? Se você ver aqui, ó, é um fundozinho. Eu só fui encaixando a minha análise aqui dentro. Então você pode jogar ele, né? Mais ou menos como você acha que deve apresentar, cria um fundozinho, coloca, depois você vai só encaixando. Vai te dar uma organização melhor. Tranquilo, gente? Belezinha até aqui? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui alguns carinhas, ó. Primeira coisa que eu estou passando aqui, quantos fornecedores eu tenho? Quantos caras eu posso contar? Ah, eu posso contar com 20 fornecedores. Senhores, para eu tirar o número de fornecedores, eu vou em que tabela? Deixa eu puxar isso aqui para a gente poder ver o nome das tabelas aqui. Na tabela produto, né? Vou abrir aqui. Quais são as duas possíveis? Produto e estoque. Então a gente abre o produto e abre estoque. Ih, rapaz, Mas acho que é só na produto mesmo, né? né? Se a gente vier aqui, ó, e abrir, tu, 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 ele não está com o nome de fornecedor, né? Eu tenho que vir aqui e procurar pela marca, né? Eu não tenho uma loja. Então, eu vou estar usando o quê? Deixa eu aumentar isso aqui para vocês. Um contador, né? Só que é um É, computador que conta só os valores únicos. exato. Porque eu tenho uma tabela separada com meus fornecedores? Não. Não. Então, eu tenho que catar isso em outra tabela. Senão, eu ia ter que fazer o quê? Ia ter que puxar mais um. É que eu desfoquei. Ia ter que puxar mais um. Deixa eu vir para cá. Eu ia ter que chegar aqui, ó, na tabela produto, ia ter que puxar mais uma tabela para virar o quê? Fornecedor. Fornecedor. Eu não tô começando a fazer um desdobramento desnecessário na minha modelagem, já que eu tenho essa informação ali dentro. Então, cada vez que eu estiver desdobrando isso aqui, são mais dados que devem ser trabalhados, são mais dados que eu preciso carregar em memória, são mais recursos que eu tenho que utilizar. Então, nem sempre vale a pena você começar a abrir isso aqui. Legal? Total de produtos vendidos. Como é que eu tiro esse cara daqui? Se tirou da venda, é isso, correto? É uma contagem única de vendas, né?
né? Então, se eu tenho um total de produtos vendidos, vai ser uma contagem única de vendas. Perfeito. Então, senhores, a gente está indo devagar aqui, né? Vocês vão ver que daqui a pouquinho as consultas começam a ficar um pouquinho mais complexas, exatamente para a gente começar a esquentar o nosso raciocínio, é assim que a gente trabalha. Primeira coisa, você tem que entender o que você precisa para depois começar a construir a sua DAX. Se você anteriormente você pensava já em construir a DAX sem entender o fluxo, isso é uma coisa que acaba atrapalhando o seu raciocínio. Legal? Se a gente vier aqui agora e pedir o valor médio de vendas, né, meu ticket médio, quanto é que ele é? Como é que eu vou fazer esse raciocínio? Vai tirar a média de. Tira- Pode ir, Enzo. Tirar a média do valor de todos eles. Né? Então vou vir aqui, vou ter que fazer o quê? Vou ter que tirar a média do valor de todos os produtos. Perfeito. Por isso que eu falei para vocês que eu não quero que vocês pensem na DAX. Eu quero que vocês pensem no que eu preciso fazer para depois eu começar a desenvolver a DAX. Tá? Valor total de estoque. Valor total estocado. O que seria o valor total estocado? É a soma do valor de tudo que está em estoque, né? Então eu tenho que olhar onde? Estoque. No estoque. Vamos olhar o estoque. O que eu tenho no estoque? Estoque inicial e valor do produto. Confere? Então, vamos dar uma olhada aqui nele. Eu preciso fazer o que para fazer isso? Onde é que estão as coisas? Eu não preciso da tabela de vendas, a quantidade? Olha a análise aqui, ó. Tabela quantidade de vendas, confere? Se eu tenho quantidade vendida. Eu posso pegar isso aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Estoque. Se você vier pelo estoque, eu vou fazer simplesmente o quê? O que eu tenho no produto e o que eu tenho aqui no meu estoque inicial. Confere? Mas olha comigo. Se eu chegar aqui, tu acha que é mais interessante eu ver o que tinha no meu estoque inicial ou eu ver o que tinha, o que eu vendi, É diminuir o que vendeu, né? né? Então, Fora que tu ainda consegue filtrar a data, né? Aí tu consegue ver o estoque da data e o total da data. Ainda tem isso. perfeito. Então aqui, eu posso começar a pensar como valor de estocado? Posso. Exatamente isso que você fez, ô Luciano. E aí eu vou pegar direto da tabela, confere? Quantidade vezes o valor do produto. Mas se eu quiser ver o que que eu vendi, eles não estão de tabelas diferentes? Não estão na tabela venda? O que que eu vendi? Eu posso pegar a informação de uma tabela e da outra? Pode. Posso, não posso? Então talvez a conta para a gente não pudesse ser melhor se eu pegasse, ó, a quantidade que eu vendi da tabela vendas e relacionasse ela com o valor do produto da tabela de estoque. Então você está vendo que um desdobramento que a gente pode ter, né? Isso aqui é o valor de estoque, não, isso aqui é o valor de vendas. Errado que eu estava fazendo outro. Então o que acontece? Uma das relações que a gente pode ter é que sai daqui. Eu posso começar pensando no valor que eu tenho de estoque, que aí eu sei quanto é que eu tenho que investir para manter aquele estoque, confere? E eu posso pegar essa ideia e desdobrar. Pô, é legal de eu saber quanto é que eu vendi? Como é que eu vou saber quanto é que eu vendi? Eu vou pegar todas as quantidades de venda e eu posso pegar
o valor do produto no meu estoque. Se fosse no outro padrão, a gente faria isso como? Não teria que ter vindo aqui na minha tabelinha, ó, na minha tabela aqui, ó, produto, deixa eu abrir ela aqui, venda. Minha tabela venda aqui, ó, eu não poderia ter feito isso aqui também, feito a conta lá direto? Então, o que que eu estou mostrando aqui para vocês? É que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Provavelmente vocês deveriam estar acostumados a fazer o quê? Pegar aqui e colocar mais uma coluninha aqui dentro da tabela produto, confere? Com o valor do estoque. Não é mais fácil fazer isso? Balança a cabeça para mim. E depois você simplesmente chegar aqui, ó, e fazer a conta aqui direto, sem precisar de nenhuma função. É muito melhor, né? Oi? É melhor, não é? Não é melhor? Mas aí traria um peso a mais à tabela, correto? Ou não tem Ah, problema de fazer? aham. E aí é exatamente isso. Você tem que ver aonde é melhor você dosar. Aqui, você está fazendo o quê? Você está vendo na tabela e está calculando por aqui. Então, você está aumentando o dado da tabela. Aqui, você está fazendo o quê? Opa, abre aqui. Você está fazendo uma consulta em múltiplas tabelas. Independente do que você está fazendo, você está entendendo que o mais importante aqui é você verificar o fluxo? Pensa comigo, eu realmente precisava criar uma DAX para fazer isso? Sim ou não? Ah, pelo jeito de melhor performance, é melhor usar a DAX do que criar outra tabela, né? Mas a pergunta é, eu realmente preciso criar uma DAX aqui ou eu podia ter resolvido outro formato? Poderia ter resolvido outro formato. Beleza. Então, qualquer jogada aqui. Se você entendeu que eu preciso fazer essa junção da quantidade de vendas daqui com o valor do produto que eu puxei da tabela estoque, não fica mais fácil para eu poder chegar nessa DAX aqui? Eu não preciso somar linha a linha? Confere? Eu não somo linha a linha? Somei. Aonde está minha quantidade? Não está na tabela vendas? Da onde eu puxei a outra informação? Não foi da tabela estoque? Por que que eu estou passando esses passos com vocês? Porque aqui você já tem garantido de que o teu raciocínio está certo. Então, a partir desse momento que o meu raciocínio está certo, eu aplico ele a uma DAX e eu posso jogar aquelas colunas fora depois. Novamente aqui, para fortalecer vocês. Vocês podem fazer ações mais simples para poder garantir um nível de excelência no acerto. E depois você limpa a sua base, que é o que você vai entregar. Então você toda hora você tem um ponto de checagem. Todo mundo entendeu esse macete aqui? Foi útil você poder trabalhar antes com a informação já certa para você vir aqui e só validar? Não é mais tranquilo? Não te deixa mais confiante você fazer nesse formato? Tá? Voltando para cá agora. Isso daqui é só seleção, mais nada, né? Então, só para testar se está funcionando. Meu ticket médio de venda é o único que não pode mexer, né? Se eu quiser separar pelo produtinho aqui, eu separo. E vamos embora, tá? Só para isso mesmo.
Gente, uma outra coisa aqui que é legal a gente fazer, ó. Vou passar aqui para o 4. 4. Receita por loja. E eu estou separando ela pelo ID da loja, né? Porque eu não tenho nome. Vamos lá no raciocínio. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu quero a receita por loja. Eu preciso de quê? Vou botar aqui na tabelinha aqui que fica melhor para a gente poder ver. Você vai usar o Por onde ID que da eu tenho que loja? passar? Eu quero a receita por loja. Vai usar o ID da loja e o valor total de vendas. Então, a gente tem o ID da loja e o valor da venda. Show? O que mais eu preciso aqui? Além disso, tem mais alguma coisa que eu preciso? É só isso. A quantidade de produto vendido por loja? Hum, exatamente. Se eu não sei quantos produtos cada loja vendeu, como é que eu vou conseguir fazer essa conta? Então agora a gente já tem ali material para começar a trabalhar. Gente, como é que eu vou estar montando essa DAX aqui? Continua sendo uma soma linha a linha. Deixa eu ver se está certo aqui. Isso. Aqui, ó. Pum, 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 pum. Quantidade de vendas, quantidade de valor de estoque. E eu estou fazendo aqui só coloquei a loja aqui, ó. O que que eu fiz demais? Eu peguei a mesma coisa que eu tinha antes, ó, e coloquei mais um eixo. Minha DAX não mudou em quê? Basicamente o quê? Nada, né? Não foi mais uma questão de entendimento que qualquer outra coisa? Próximo aqui. Produtos vendidos, né? Eu tenho a minha lista de produtos e eu tenho os produtos mais vendidos aqui por nome e em valor. Por onde que eu passo? Seria a mesma coisa do outro, só que em vez de tu colocar a loja, seria o produto, né? Então vamos lá, né? Aqui eu já tenho uma outro formato aqui que eu posso fazer, ó. Eu posso usar o nosso amigo Calculate. Confere? Calculate serve para quê? Para cri. Eu acho que é para juntar duas medidas, não é? Ou não? Não tem Jun- Então, certeza. Juntar dois textos de coluna, sei lá. vai, continua. Continua para a gente chegar num negócio mais sólido. Acho que é para filtrar, não é? Na conta. A Calculate, ela serve para quê? Para eu fazer cálculos mais detalhados. Eu não faço só uma soma. Eu posso usar uma soma, eu posso usar um filtro, eu posso usar uma relação entre tabelas, então eu vou dar um direcionamento para esse cálculo. Então, a maioria das ações que a gente vai ter de cálculos direcionados, eu sempre vou usar o calculate, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo uma soma. De quem? Das quantidades aqui, ó. Que ela está na minha tabela vendas. E eu estou relacionando ela com quem? Com o meu ID do produto e o ID do produto vendas. Porque eu quero o quê? Que ele calcule a quantidade de vendas desde que o meu produto no estoque seja igual ao produto vendido. Então, ele está fazendo que tipo de filtro aqui, gente? Quantidade por produto? Não, eu estou perguntando só que tipo de filtro ele está fazendo aqui. Um O filtro que que ele está garantindo com essa relação?
Eu não Que o sei. produto seja correto. O Um produto pouquinho mais. vendido. É ter certeza de que o que ele está vendendo na tabela venda tem no estoque. Bingo. Só que eu vou rearrumar a tua frase, tá, Caio? Isso aqui está garantindo que eu esteja verificando somente os produtos que eu vendi do meu estoque, porque eu posso ter coisa que eu não vendi, né? Pode, Confere? pode ter. Então, pode ter coisa que eu não vendi. Então, aí como é que eu vou calcular isso? Se eu olhar só no estoque, ele vai olhar tudo. Então, eu quero que ele veja para mim os produtos mais vendidos por nome, só dos produtos que eu vendi. Os produtos que eu não vendi, não coloco aqui, não. Voltando ali novamente. Vocês estão entendendo qual é a dinâmica do raciocínio na construção das DAX? Vocês tinham visto esse relationship antes? Isso que eu ia perguntar. Não vi esse, não. Aí entra um outro detalhezinho. Deixa eu botar um outro negócio aqui para vocês aqui rapidamente. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver onde que vai parar essa tela aqui. Parou aqui do lado. Só um momentinho. Aqui. Deixa eu puxar pra cá. Isso aqui. Gente, tudo que vocês aprenderam, eles vieram de algum lugar. Então, ó, a gente tem aqui dentro da plataforma da Microsoft visão geral, tutoriais. Você não tem condição hábil de chegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver se é essa folha mesmo. A gente tem aqui os exemplos, visual do Copilot, relatórios de BI. Ó, olha quanta coisa a gente tem dentro dos relatórios, ó. Você acha mesmo que você consegue aprender isso daqui em um ano? Com certeza não. Com certeza não. E tem muita coisa que você vai aprender aqui que você vai aprender e nunca mais vai usar. Então, o que que é o nosso principal fundamento aqui? É a gente poder verificar de que eu entendi o que eu preciso e eu consigo vir aqui, né? Ó, deixa eu ver se esse cara aqui mesmo aqui. Relação entre tabelas. Deixa eu ver se ele vai trazer aqui. Ó, criar relações entre tabelas no Power BI, função DAX. Então, eu só preciso vir aqui e dar uma olhada no tipo da estrutura que eu preciso. Calculate. Calculate. Então, eu sei que, usando colunas calculadas, ó, aqui, ó, relação ao exercício. Por quê? Se eu quero fazer um cálculo direcionado, eu vou usar que função primeiro? Não é o calculate? Então, eu vou vir aqui e vou ver, ó. Deixa eu ver o que que eu posso usar com calculate. Pô, olha só, relação entre tabelas. Como é que esse negócio funciona? Tá aqui a sintaxe, tá aqui a coluna, tá aqui a explicação. Pum, bingo. Soma, intercelho, intersection. Esse cara daqui tem que ser igual a esse. Se for igual, ele faz a conta. Então, pensa comigo. Você acha realmente que eu aprendi isso aqui numa sala de aula? Ou eu fui atrás e consegui a informação? Senhores? Teve que correr atrás, com A certeza. gente tem que correr atrás. O importante é que a gente entende o que a gente precisa trabalhar. Olha aqui, ó. Você tem também aqui, ó, outras funções de relação, ó. Tá aqui, ó. Relationship, relation table, related. Vocês já usaram related, né? Cross-file e aí você só vir aqui e ver o que que ela faz, ó. Entender que esse cara daqui eu posso usar ele por dentro do calculate.
Eu posso usar as outras funções estatísticas, eu posso usar muita coisa aqui, ó, consultas DAX, né? Ó, exemplozinho, sumarização que eu vou mostrar aqui mais um pouquinho. Ó, top N, tudo isso está aqui disponível. Só que eu tenho que parar um tempinho para poder me debruçar aqui e ver o que realmente eu preciso. Você não vai conseguir decorar isso aqui tudo. Isso aqui é uma fonte de consulta viva. De quanto tempo o Power BI atualiza? Na média? Não faço a mínima ideia. 2 meses, amigo. De média, na média, ele atualiza a cada 2 meses. Praticamente é mês sim, mês não. Essa última agora ele teve atualização em abril e em maio. Eu ainda não descobri qual foi a diferença, não, mas ele teve 2 atualizações. Senhores, traduzam isso aqui para mim. Eu estou fazendo o que aqui, ó? Eu estou calculando o quê? Uma. Alguém fala Uma, comigo, por favor? Uma? uma forma. Soma de quantidade. Uma soma da quantidade. E eu quero que ele use como parâmetro a relação entre as tabelas. E de produto no estoque e de produto nas vendas. Então, tá vendo? Se você traduzir para o seu português a sua necessidade, fica mais fácil de você entender a construção? É o que você tem que fazer, é o que a gente está fazendo até agora, a gente está analisando. O que que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a soma da quantidade de vendas e eu preciso usar o relacionamento entre o ID do produto do estoque e o ID do produto vendas. Aí, traduzir. Ficou mais tranquilo? Ficou mais tranquilo a análise? O raciocínio, gente? Obrigado, Hugo. Senhores, vou partir para a próxima aqui e eu quero que vocês vejam isso aqui e o que que você acha que eu estou fazendo. Faz ao contrário agora. O que que é o soma X? O SANX, né? Tá somando o estoque, né, atual, inicial no caso, pegando todo o estoque e diminuindo pelo produto vendido, que era o que eu estava pensando lá no total do valor lá em cima, né? Mas só que lá em cima era total valor. Aqui tu está calculando o Isso aí. estoque atual. E ele está batendo o quê? O SANX, ele bate linha a linha, né? Ele não soma na vertical, ele soma na horizontal, né? Então, uma assertividade maior. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo saber quanto é que eu tenho no meu estoque de produto, né? Eu tenho lá um valor inicial e eu já fiz essa continha daqui na 6 para saber quanto é que eu já vendi. Eu preciso fazer uma DAX gigante ou eu posso aproveitar as outras? Posso aproveitar as outras, né, Natália? Foi isso que você falou? Isso aqui tá aqui no na outra folhazinha, tá? E daqui a pouco a gente vai lá. Outra aqui, ó. O que que eu tô fazendo aqui? Condicionando o estoque atual por um valor que você acha crítico, que você classificou como crítico. Beleza. Agora você vai falar a mesma coisa para mim, eu sendo o tio do café. O que que é o tio do café? O tio do café, ele é especialista em cafés. Ele sabe todas as marcas de café do planeta. Qualidade, teor, amargor, mas ele não sabe bulhufa de Power BI. Me explica de novo agora. Você está pegando um valor que você considera uma quantidade de estoque que você considera baixo e está classificando ele como crítico. Se você, sei lá, se tu acha que 100 café pilão no estoque é um estoque razoável, então menor que isso menor que 100 é um estoque já crítico para o seu estabelecimento. Muito bem, Luciano. Por que que eu estou te falando isso? Por que que eu pedi para você refazer a frase? Porque muita gente, a pessoa que contrata a gente, o negócio ficou meio turvo aqui. A pessoa que contrata a gente para fazer esse tipo de análise, ele não sabe bulhufa do que a gente faz. A gente tem que falar de um jeito que ele entenda, tá? E assim, ó,
Isso aqui ele está verificando o nível do nosso estoque. Então, toda vez que aparecer a palavra crítico, quer dizer que a gente precisa fazer uma nova compra para repor o estoque. Percebeu o nível que a gente está trabalhando do entendimento? Para a gente isso aqui está muito claro e o que você falou está perfeito. Mas a gente tem que trabalhar a entrega da informação, a entrega do conhecimento também para as outras pessoas. Tá legal? Então aqui ficou bonitão. Esse cara daqui, eu estou trabalhando o que aqui? Simplesão, né? Confere? Besteirinha, né? Alguém não entendeu isso aqui? Para mim tá tranquilo. Tranquilão? Show! Olha só que bonito agora. O que que a gente está fazendo? Eu peguei quem aqui? 03 vendas. Vamos lembrar, quem é 03 vendas? Valor de venda, confere? Vamos voltar nela lá. Tá, aqui. Então eu estou pegando o valor todo que eu consegui na 03 vendas e estou utilizando dois calculetes aqui. Esse cara daqui, eu vou calcular de novo aqui, ó, a 03 vendas. Eu estou fazendo um filtro em cima de quê, gente? É, das datas, mas mais específico por mês, né? Exatamente. Eu estou vendo aqui a data específica por mês. Aqui, na verdade, eu tenho que botar um mais um. Pô, era isso que eu tava vendo, que tava a mesma coisa, eu não tava entendendo isso. É, não, aqui é um mais um. E aqui depois eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o mesmo valor, é a data específica para o mês da frente. O que que esse cara está fazendo? Ele está comparando um mês anterior para um mês para frente. Então, eu estou dividindo esse valor do mês atual, que é o de vendas, estou diminuindo do mês anterior e estou dividindo para o mês para frente. Isso vai me dar um percentual, confere? Então, o que acontece aqui? Eu também posso fazer o quê? Eu posso usar outras funções agregadas a cálculos direcionados. E sempre que eu quiser direcionar um cálculo, eu vou usar que função, gente? Calculei. Calculate. E aí eu já vou pensar assim, pô, eu preciso direcionar um cálculo. Então, eu vou usar Calculate. Cara, mas eu não sei tudo que a Calculate pode fazer. Deixa eu ir lá na Microsoft dar uma olhada. Aí você vai lá, pega aquela listinha lá, pô, esse aqui. E aí você aplica. Show? Gente, vamos olhar aqui outros carinhas aqui enquanto isso. Essa tabelinha daqui. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que a gente podia ter produto que ninguém comprou? Então aqui, quais são os produtos que ninguém comprou? Esses dois produtos aqui, ó. Eu não tenho, ninguém comprou, então ele vai aparecer em branco. O que que eu fiz aqui? Coisa muito simples. Tem alguma DAX nesse cara daqui? Vê se vocês estão vendo aqui alguma coisa aqui na tabelinha de DAX. Não tem nada, né? Então eu usei o quê? Somente a lógica da análise. Eu peguei o cliente, aqui, ó, cliente. Eu peguei o nome do produto e eu joguei aqui que é valor, valor total, e eu joguei o valor de novo, né? Só que eu pedi para ele, ó, cadê você? Mostrar isso como um percentual total geral. O que que isso aqui me faz quando eu faço essa arrumação?
ele vai pegar esse cliente daqui e vai me dizer o quê? Quantos por cento o valor desse cliente equivale ao meu montante de 8 bilhões aqui? Dá para eu tirar aqui quem é o meu melhor cliente? Dá. Confere? Dá para eu tirar aqui quem é o meu pior cliente? Sim. Eu precisei fazer uma DAX? Eu precisei de quê, gente? Fazer uma tabela filtrada. Não, antes disso. Determinar linhas, colunas, valores, mostrar como os Antes de. valores serão demonstrados. Eu quero mais um antes de fazer um comentário. Antes disso, ainda. Pensar. Quase isso. Vai, Pedro, vai, Pedro. Desistiu. Vem, 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 vem. Mais um, mais um, mais um, mais um. Natália, vem você. É você que fez assim, é você. É você. Entender o que você queria e pensar, raciocinar sobre a informação que você queria trazer. Perfeito. Vou dar só uma arrumadinha no texto. Eu preciso entender o que eu quero passar. Aí você começa a fazer o quê? Nesse processo você está analisando, você está pensando, você está raciocinando, você está olhando o ambiente. E aí nem sempre você precisa construir um negócio gigante para mostrar a mesma coisa. Isso, de novo, cai em quê? Cai na sua expertise com a ferramenta. Pô, eu sei que eu não preciso criar uma DAX para fazer isso, porque tem um botão que me dá esse negócio aqui. E você só vai descobrir a maioria desses botões aqui funcionando. De novo, tem botão pra caramba nisso aqui. Eu por coincidência, quando comecei a fazer a minha pós lá de banco de dados, foi em 2000, comecei em 2015, finalzinho, terminei em 2016 ali, né? Foi o ano que lançou o Power BI. Eu comecei trabalhando com Power BI? Não, eu comecei trabalhando com a ferramenta da Oracle, de Business Intelligence, que foi o que a gente teve no nossa pós-graduação. Gente, tinha dois problemas sérios. Primeiro, é caro até dizer chega. Segundo, dá uma trabalheira do caramba para você botar esse negócio para funcionar. E aí eu olhei o tal do Power BI. Caramba, gente, Power BI, pá. E esse negócio aqui é legal. Esse negócio é de graça. Esse negócio roda na minha máquina. E eu não preciso montar toda uma estrutura por trás aqui, ele já conecta. E a possibilidade de você estar trabalhando com outras bases de dados foi com que esse cara aqui tivesse dado um boom, tá? Então, assim, ele não fica atrás de nenhuma ferramenta. Qual que é a grande jogada daqui? Se você estiver trabalhando num viés mais de análise a dados profundos, quantitativos, 100% estatísticos, você não quer mostrar uma história, tem outras ferramentas que são melhores para isso. Mas se você quer mostrar um ambiente como um todo colaborativo, Power BI é o lugar ideal. Gente, até aqui, todo mundo está tranquilo? Um Assim, negocinho aqui que é legal de vocês fazerem. Vocês terem sempre o quê, ó? Um lugarzinho para você fazer seus testes. Pega uma abinha, faz o seu teste, ficou bonito? Encaixa no teu layout. Não fica fazendo aquele layout todo bagunçado lá que você vai sair jogando. Faz as suas análises todas, depois você arruma. Aqui, ó, se a gente colocar aqui nesse cara, ó, lembra aqueles que eu falei para você que depois a gente vinha aqui, ó? Eu tenho meu produto, eu tenho meu valor vendido, que foi a 0,6 que a gente viu. Eu tenho meu estoque atual, né? Que foi a 0,7. Botar aqui para recordar e viver. 0,6. Calculando o meu estoque, onde eu vendi. 0,7. Eu estou vendo
a diferença desse cara daqui pro que tem no estoque inicial, que todo mundo lá está com 2.000, e eu estou me gerando um valor aqui. A 0,8, que eu estou vendo que se esse valor gerado do meu estoque atual, ele é inferior a 500. E a 0,9, que eu estou vendo o ticket médio desse produto. Então tá vendo que eu fui construindo aos poucos ali? Essa tabela aqui não te remete a várias informações que você pode estar trabalhando aqui? Você tira coisas úteis daqui? Simples, né? Então eu não preciso ficar fazendo DAXs tão complicadas assim, tão rebuscadas. Eu preciso entender a necessidade que eu tenho. Tenta fracionar a DAX para que você possa juntar vários pedacinhos, várias etapas, para ficar mais fácil. Que a probabilidade de erro de você ter numa DAX de 50 linhas é imensa. Mas se você particionar ela em DAXs de 5 linhas e depois juntar elas, a sua assertividade cresce, porque você já passou todas as etapas e você já conferiu. Tá? Aqui o dividir para conquistar é muito válido. Até aqui, tranquilo, gente? É... Cecília e Ian, são 10h30. Vocês precisam fazer alguma coisa? Eu tenho mais duas coisinhas para mostrar só. Não, estamos à disposição até às 11. Beleza. Então vamos lá. Tabelinhas calculadas aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre o sumarização? Então, ó, em alguns momentos eu posso criar tabelas de cálculo. Isso aqui lá no banco de dados, que vocês estão vendo lá com pisco, isso aqui se chama view. Isso são tabelas criadas na memória. Elas não existem fisicamente. Então, eu posso criar a tabela que eu quiser a partir de uma consulta DAX. Ela não existe. Ah, eu vou ficar colocando colunas novas. Não, eu posso criar uma tabela nova e fazer uma consulta nela direto. Simples assim. Aqui, ó. Eu estou fazendo uma sumarização, né? Uma organização. Em cima de quê? Da tabela vendas. O que que eu estou querendo fazer aqui, ó? Eu quero essa coluna da tabela produto e eu quero que você faça para mim, ó, a soma da quantidade de vendas pelo valor de produto. A gente não tinha essas duas colunas lá na outra tabela que eu coloquei manualmente? Aqui, ó, eu criei uma tabela separada com esse cara. E toda vez que as outras tabelas atualizarem, ela alimenta essa aqui, em tempo real. E aí, essa tabela daqui, ela tem conexão com as outras? Sim ou não? Na parte do relacionamento. Na parte do relacionamento, quando eu venho aqui, ó, no desenho Não, da modelagem, ela tem relação com as outras? não, não tem. Não, então a minha carga aqui é menor. Que ela foi lá, atualizou, carregou, acabou. Eu não tenho que ficar fazendo o caminho todo, toda vez da consulta. Lembra quando vocês começaram a ver lá a parte do select no SQL? Você tem que vir o quê? Você vai selecionar uma tabela, vai procurar um campo aqui, vai passar pela outra tabela, vai procurar um campo aqui, então ela tem que carregar essa tabela toda na memória, tem que carregar essa tabela toda na memória para depois trazer a tua resposta, não é isso? Então eu carreguei duas tabelas inteiras. Aqui eu fiz o quê? Fiz só uma, porque o filtro já foi feito quando o Power BI ligou. Ele já montou. Então, em alguns momentos, vale muito a pena você estar usando essa parte de sumarização. Vou mostrar aqui outras tabelinhas para vocês. Eu fiz aqui um filtrozinho. Para quê? Eu quero top N. De quanto? Eu quero só 5 produtos. E eu, agora que eu tenho esses 5 produtos, eu quero que eu sumarize eles nessa formato daqui, tabela vendas, ID do produto, nome do produto. Eu quero chamar esse cara novo aqui, ó, de quantidade vendida. E eu quero que isso seja o somatório da coluna de vendas.
que ele vai sair no final? Ele vai me dar esse cara daqui que eu estou calculando. E eu quero que você me ordene isso de forma decrescente. Olha só que lindo ficou. Então, tem várias possibilidades que eu posso estar trabalhando aqui. Por dentro da DAX como uma consulta, ou por dentro da DAX como uma tabela, uma visualização, uma tabela virtual. Ela existe na minha memória para o meu benefício ali naquele determinado momento. Se eu não quiser depois, eu vou lá e jogo esse cara fora. E ele só vai ser carregado na hora que eu for trabalhar essa tabela. Eu passando o dedo aqui fingindo que vocês estão vendo, né? Nessa tabela daqui. Se eu não usar essa tabela, ele não usa recurso, né? Ele vai carregar só uma vez e vamos embora. Uma outra aqui, ó, mesmo esqueminha, só que sumarizando, eu continuo podendo usar, ó, tudo que eu aprendi anteriormente, ó. Até o related eu posso usar esse cara daqui. Então, todas as informações que vocês aprenderam anteriormente, vocês podem estar utilizando aqui junto com sumarização ali, o summarize. Legal, gente? Dica nova? Ou dica velha? Dica nova essa daí. Dica nova? Beleza. Bom, então, como eu falei, depois eu vou passar essas tabelas todinhas aqui para a Cecília para vocês terem esse material aí para consulta, tá? Aqui eu fechei essa parte. Belezinha. Senhores, uma outra coisa que é legal de vocês ficarem sabendo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Isso aqui é a tabelinha em função daquela tabela nova que eu criei aqui, ó. Só marquei, ele vai só fazer a leitura. Ele só fez a conta uma vez e acabou, né? Esse aqui é a receita em valores, né? Também puxada da outra tabela. Aqui, ó. Rápido, rasteiro. Então, você também pode fazer esse tipo de coisa daqui para facilitar a sua vida. Então, confere que isso aqui é bem legal para você poder validar se os seus cálculos anteriores estão certos, para você não se perder. Tá? Gente, aqui eu fechei esse bloco daqui. Alguma outra dúvida sobre essa amostragem aqui? Nessa parte de resumo, tabela e home ali, eu gostaria de saber que como ela foi feita. Ela foi feita usando a visualização, tipo, ocultar? Essa daqui, confere? Não, não, a página 1. Acho que é a Página página 1. Ah, essa do resumo aqui? essa do resumo. Você quer saber o que mesmo? Desculpa. Na hora da criação ali do resumo ou tabela, de mostrar as outras coisas aí do dashboard, ele foi feito ocultando as coisas, tipo, trocar entre uma e outra. Quando eu clico ali, por exemplo, de resumo para tabela, ele muda a visualização, certo? Ah, sim. Ele vai para outra folha. Ah, tá. No caso, então, tá mudando a folha, não, Mudando a folha. não ocultando. Não, não ocultando. O que você pode fazer nesse caso, você pode vir aqui e ocultar só para a pessoa, na hora que você vai fazer a prospecção para a pessoa tá acessando o dashboard, ela não tem noção de quantas páginas tem. Você vem aqui, oculta, né? Mas os botões continuam funcionando. É uma opção para isso, Entendi. tá? Tá, ok. Obrigado. Nada. Mais alguém aí? Fechou esse cara aqui? Vamos brincar em outra coisa? Então, beleza. Vou baixar esse aqui, vou pegar um outro carinha aqui pra gente. Deixa eu tirar. Isso. Deixa eu botar a tabela aqui. Prezados, uma outra coisa que a gente tem muito é trabalhar com horas, entendeu? Trabalhar com carga horária. Como é que vocês trabalham com carga horária com DAX?
ele trabalha de forma direta ou você tem que fazer algum tratamento? Vai, Anderson, balança mais a cabeça aí, só para ter certeza que é isso mesmo que eu vi. Ih, tô sabendo não, né? Gente, o que acontece ali? Como é que o Excel trabalha com hora? Vamos puxar lá do Excel. O Excel, por acaso, é pai do Power BI. Mas vamos nessa. O Excel, como é que o Excel trabalha com hora? Rapidinho, vai. Oi? Ninguém? Ninguém? Gente, o Excel trabalha com números. Confere? Então, tudo para o Excel é um. Meu volume está baixo. É Número, um número. número. Então, a hora nada mais é do que um número. Qual é o padrão base da hora? Segundo. Então, a cada segundo, ele incrementa um no minuto. Né? A cada 60 segundos, ele incrementa um no minuto. A cada 60 minutos, ele incrementa um na hora. E como é que ele trabalha isso? Em fração. Eu tenho 1,5 minutos. Quantos segundos é isso? 90. Então, ele vai estar trabalhando sempre com a base em cima de segundos e convertendo. O Excel faz isso automático. Só que a gente esquece, porque a gente não trabalha desse formato. Nosso cérebro não trabalha convertendo um número fracionado para hora. Nem a gente e nem o Power BI faz isso também. Ele não entende, ele vai te botar. Ah, o cara trabalhou 7 horas, 38 minutos e 25 segundos. Ele vai botar 7 horas, vírgula alguma coisa. E o teu gerente do RH ele não vai entender que 7 horas, vírgula 75 são 7 horas e 45 minutos. Faltou 15, né, 25% para fechar a fração de 60. Então você tem que trabalhar esses dados de hora para ele. Então tem essa outra tabelinha aqui, ó, que eu quero explicar isso para vocês. E aí tem uma tabela aqui gigante no dashboard para vocês poderem guardar isso aí com o tempo. Então, no somatório daquela tabela toda de RH, eu tenho as ocorrências aqui, ó. Cadê, ó? ID da ocorrência, usuário, ID do suporte, com SLA, a data que foi e o tempo, né? Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou separando esse tempo em segundo e em minuto e eu tenho aqui um total de segundos para que eu possa fazer a separação por tempo. Então, no total, eu tenho quanto aqui, ó? Eu tenho 4 milhões de segundos nessa tabela, que corresponde a 67 mil minutos, que correspondem a 1.225 horas, que correspondem a 46 dias, e por aí vai, tá? E aqui no canto, você vai ver que tem assim, ó, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, cada um dos cálculos que a gente precisa fazer para poder entender isso aqui, ó. Então, eu somei todos os segundos, somei todos os minutos. O que que é isso? São todos os segundos divididos por 60. Confere? Um minuto não tem 60 segundos? Para eu saber a hora, 60 vezes 60. Para eu saber dias, 60 vezes 60 vezes 24, que são 24 horas. Dá isso aqui em segundo. Né? E por aí vai, ó. Aí eu estou pegando a parte inteira para fazer a parte aqui de baixo. Tá? Peguei o que sobrou da parte inteira para poder tirar os minutos. O mod, o que que o mod faz no Excel? Ele pega no Excel, ele faz o quê? Pega o que sobra da divisão. O resto da divisão. O resto da divisão. Então, o resto da divisão da hora, ele é o quê? Ele é um minuto. O resto da divisão do minuto
né? Ele vai ser o segundo e por aí vai. Isso daqui, que está aqui em cima, é só para vocês aprenderem o raciocínio, para lembrar depois. Que isso aqui, com certeza, na semana que vem vai apagar de novo na mente de vocês. Tá? E aqui eu tenho a formataçãozinha. De novo aqui, o padrão. Gente, eu posso resolver isso aqui numa DAX só? Em vez de fazer um bloco aqui, ó. Tá vendo? Aquele esquema que eu falei para vocês, dividir para conquistar? Eu peguei o primeiro formato de hora, mais o formato do minuto, mais o formato do segundo. Posso fazer isso? Posso. Posso criar uma DAX só para resolver meu problema e diminuir a carga? Posso. É nesse cara aqui, ó. Olha só como é que fica. Natália regalou o olho. Gente, ó, tô formatando isso aqui tudo numa única DAX. O que que eu estou fazendo? Eu estou pegando todas as etapas que eu fiz separado e eu estou unindo. Por isso que eu falo com vocês sempre aqui assim: divide as etapas para você poder entender o processo. Depois você pode juntar tudo. Então eu tive que fazer o que primeiro aqui, ó? Tá lá no primeiro processo, ó. Eu peguei todos os segundos. Eu criei uma outra variável para guardar o quê? A informação da hora. O que que é isso? É a parte inteira de todos os segundos que eu peguei para me dar em hora. Eu fiz o que depois? Eu peguei o resto dessa divisão com mod de novo e dividi por 360 para ele me dar a sobra dos minutos. Essa sobra dos minutos eu converti no inteiro e dividi de novo por 60 e depois peguei os segundos da outra sobra e dividi de novo por 60. Sempre dividindo para que eu tenha frações de 60 segundos, tá? E depois eu entrego o quê? Eu retorno com isso, com o valor da hora fracionado. Eu estou multiplicando ele por 10.000 para eu ter um valor alto na hora, multiplicando ele no 100 para ele poder encaixar direitinho ali, e depois eu estou pegando ele pelo segundo. O que que é mais crítico aqui nessa criação dessa DAX? O pessoal agora está prestando atenção direto. Tô vendo só os olhinhos assim, ó. Gente, o mais crítico na criação dessa DAX é você colocar os passos na ordem. Você errou uma ordem aqui, foi tudo embora. Você esqueceu que você tem que dividir por 60 vezes 60, foi embora. Você esqueceu que eu tenho que pegar o resto da divisão, foi embora. É uma coisa que você aprendeu lá no ensino fundamental que tu nunca mais usou na vida. Se você não lembra como é que faz a conta de conversão, como é que você vai conseguir montar uma DAX? Complexo isso, gente, né? Sabe? Fez assim e por aí vai. Então, tem esse carinha daqui que a gente pode arrumar nesse formatozinho daqui, né? Se você vir selecionando os anos, ele vai fazer os ajustes para todo mundo, como sempre. Esse cara aqui também vai para vocês lá no materialzinho, para vocês terem isso aqui como repositório, para vocês começarem a entender como é que trabalha com horas dentro do BI. Eu considero que é a parte mais chata que tem dentro do BI, trabalhar com hora. Legal? É, Vou pegar. Isabel, tá conseguindo falar aí? Pegar outra pessoa. Tá dando pra me ouvir? Perfeito, tô te escutando sim. Me dá o teu parecer sobre isso aqui. Se você bater esse olho da primeira vez nesse cara daqui, o que que você fazia? Tô entendendo nada, né? Um negócio assim? É, exatamente. Mas depois que você entende que eu tenho que ficar trabalhando com várias continhas ali dentro, a sua linha de entendimento começa a melhorar?
Então, qual que é o foco aqui, na verdade? Né? Que a gente está trabalhando desde lá do comecinho da nossa aula. É a gente ter o entendimento do que a gente precisa fazer. Se eu não tiver o entendimento, eu não vou conseguir construir nada. E você está vendo aqui que o que que eu fiz? Eu só fiz lógica e continhas de somar, subtrair e pegar o resto da divisão e guardar isso em variáveis. Vocês não estão cansados de fazer isso lá no Python? O que que eu fiz aqui? Eu só adaptei para o ambiente que eu estou. Todo mundo entendeu o raciocínio? Gente, para fechar agora, cerejinha do bolo. Vamos salvar. Olha só que legal isso aqui. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, senão vocês vão prestar atenção em outra coisa. Ó, percentual positivo, percentual negativo. E ele troca aqui no layout do gráfico em tempo real se você está acima ou se você está abaixo. Bonitinho? O que é isso? Isso é um DAX. Aí vem, como é que eu faço esse negócio funcionar dentro do gráfico? Gente, as DAX estão aqui, ó. Eu tenho o atraso, ó. Formate, quantidade de viagem atrasada, o jeito que eu quero que ele formate para mim no percentual, ó, percentualzinho. Isso aqui é um atraso, tá? Ah, só para mostrar a tabela rapidamente aqui, ó. Isso aqui é uma tabela, isso aqui é um banco de logística, tá? Só tem duas tabelinhas aqui, bem simplesinhas, que é para trabalhar a parte ali de gráfico mesmo, ali para ficar bonitinho. Vocês quiserem pegar essas tabelas aqui, esses dados e começar a trabalhar, é legal para você pegar outras bases diferentes para vocês poderem treinar o raciocínio, tá? Então, voltando aqui rapidinho. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um atraso para fazer o cálculo e como é que ele vai sair. Na sequência, eu tenho a minha DAX aqui de novo, ó. Aqui agora eu já tive que fazer o quê, ó? Eu coloquei aqui na minha variável um calculete de mês, ó. Confere? Calcula para mim o quê? A quantidade de viagens por mês e guarda nessa variável aqui, mês anterior. O mês atual é a quantidade de viagens que eu tive desse mês. E a minha taxa de crescimento vai ser dividir o mês atual menos o mês anterior dividido pelo mês anterior. E ele vai me retornar o quê? Uma taxa. Legal? Terminou aqui? Não terminou aqui porque eu preciso fazer uma outra conta. Olha só, eu podia ter continuado a conta lá? Podia, não podia? E fazer uma DAX gigante de 9 mais 10 linhas? Essa aqui é só o detalhe para vocês não se perderem. Ia fazer uma DAX de 20 linhas, gente. Qual a probabilidade de chance de eu errar esse negócio aqui? Gigante. Não. Peguei o primeiro bloco que eu precisava, ó, trabalhar com ele aqui, ó. Chamei ela aqui de novo, ó. Lá de cima, que é a Mon, ó. Aí, ó. Criei o formato dela para crescimento. Fiz uma validaçãozinha no ifzinho aqui básico, ó. Se o crescimento for igual a zero, beleza. Se o crescimento, formato for positivo, sete, né? Triângulozinho para cima. Se não, triângulozinho para baixo. Como é que eu faço esse triângulozinho? Coisinhas que você só aprende se você viveu no século passado. Tabela ASCII. Você tem que digitar no seu tecladozinho Alt mais 30 e Alt mais 31. Ele vai botar o triângulozinho ali. Qualquer coisa diferente disso, esse negócio não aparece. Todo mundo entendeu a regra aqui da DAX? Agora, como é que eu ponho esse negócio aqui? Tem o meu gráfico, tá bonitinho. Aí eu vou vir aqui, ó, nele,
Deixa eu abrir aqui o bicho. Tchu, 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 tchu. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver, título, visão geral. Acho que está lá no outro, mas daqui a pouco eu acho. Deve Lembra, ser gente? no, deve ser no rótulo mesmo, não? São botões pra caramba, né? Eu acho que é Então, no rótulo mesmo. Só não deixa sei eu só onde garantir aqui. exatamente. Ah, aqui, ó, valor. E aqui, ó, detalhe. Aqui não tem mais nada. Então, aqui, ó, rótulo de dados. Aqui no valor, em vez de eu usar um campo, eu vou usar a minha DAX. Se eu tirar esse cara aqui, ó, e esse aqui, ele vai deixar o valor normal da tabela. Eu quero colocar mais conteúdo no meu gráfico. Eu quero colocar mais um valorzinho aqui, ó. Puxa lá da DAX para ele me dizer o percentual de atraso que eu tenho nas entregas. Médio. É isso aí. Pô, agora eu quero que você coloque mais um detalhezinho para mim, ó. Me diz se isso tá bom ou tá ruim. Nessa visãozinha aqui, que a gente criou aqui com mais dois pontos que a gente adicionou, não enriqueceu o conhecimento que a gente tinha no gráfico anterior daqui? Tá me dizendo o que é isso? Cara, eu vou fazer uma outro gráfico, fazer uma tabela, fazer uma outra coisa para poder dizer que eu quero que qual é a minha média de atraso e se eu estou positivo ou negativo nisso em relação aos outros. Agora esse gráfico daqui ele não está muito mais produtivo num único local. Então vocês também podem trabalhar nesse formato de enriquecer o gráfico de vocês, tá? E aí, como eu falei, a cereja do bolo é porque eu acho que, pelo menos 90% dos casos, esse carinha daqui da setinha, ele dá um hit na parada, tá? Show, gente. Vamos De lá. hoje, fala aí, Caio. Não, só Tá o concordei. show? É. Então, gente, hoje aqui eu fechei. A gente tem aqui 4 minutinhos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa antes de eu liberar vocês aí, a Cecília também. Importante, todo mundo preencher a presença. Ninguém ficou sem preencher. Muito importante isso para todos nós. Legal, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje? Sei que foi coisa pra caramba, mas eu tentei fazer tudo numa progressão de ideias, tá? Eu não queria que em nenhum momento que vocês parassem para digitar, porque a digitação eu só vou começar a fazer depois que eu souber o que eu tenho que fazer. E aí, quando alguém pede para você, eu quero que você faça isso, aí você começa a digitar, sinto muito, mas já começou errado. E você ainda não recolheu todas as informações necessárias para você gerar um conhecimento para a construção. E é isso que vocês têm que colocar na mente. Tá bom? Senhores, dúvidas, afins? Vamos lá, vamos lá. A gente fechar esse dia de hoje. Eu Edgar, poderia enquanto ter. o pessoal está aí se organizando para tirar as dúvidas, deixa de compartilhar a tela, por Ah, gentileza, sim, claro. que aí o pessoal vai abrindo a câmera também para a gente tirar uma fotinho. Por favor. Mas, gente, aproveita, é o momento. Os últimos minutinhos, tirem as dúvidas de vocês, isso é importante. E liguem as câmeras, por favor. Senão a gente não vai ter a nossa foto de Senão não tem sábado, foto, senão tem um monte de nomezinho na tela. né? Sem nenhuma dúvida? Anderson Reis, dúvidas? Tranquilo? Me dá o seu parecer do dia de hoje. Ainda bem que eu acordei, cheguei a tempo. Cara, eu não devia ter vindo. Fiquei doidinho. O que que você acha? O som não tá chegando, não. E o cara tem microfone profissional, rapaz. Ali, eu vi. Tem não um microfone profissional? E aí, ó.
O Anderson Filhote, Botou ali no fala aí, chat, rapaz. Edgar. Comigo, Ah, tá no chat? Foi Botou no excelente? chat, disse que foi excelente. Anderson, valeu a pena você ter acordado hoje? valeu, pô, deu para esclarecer bastante. Show. Gabriel, o que que você achou mais útil hoje? A questão da DAX para mim ainda estava meio turvo e essa palestra foi muito boa para esclarecer realmente. A questão das horas, eu não sabia como funcionava, foi muito bom. Perfeito, obrigado. Sabe que uma coisa que mais quebra quando eu vou fazer avaliação de docente para dar aula de BI? Hora. Assim, não, como é que você vai construir a hora? A pessoa fica assim, hora. Não, é que eu não trabalho com hora, eu sei, por isso que eu estou perguntando. Normalmente você não trabalha com hora, então você não está acostumado a fazer isso. Mas o que que é interessante? É ver se a pessoa consegue desenvolver a linha de raciocínio para chegar lá. Para ele entender que ele não tem que fazer uma DAX. Ele tem que construir uma sequência lógica e acumular isso. Essa é o raciocínio que a gente precisa, porque você precisa ter um entendimento. O resto é pesquisa. E hoje pesquisar tá fácil, né? Tem uma tal de IA aí que ajuda a gente a catar as coisas rapidinho. Deixa eu ver. Murilo, para fechar. Assim, para esclarecer, foi bom porque até mostrou que tem outras formas de utilizar, não precisa ficar decorando fórmulas. E também pode, na hora de montar também o visual, a gente pode ter vários caminhos sem precisar também de utilizar DAX, em alguns casos. Em alguns casos, perfeito. Esse finalzinho costurou ali. Então, o mais importante é você entender o processo para você poder verificar a melhor aplicação da solução. Tem N possibilidades. E aí, você entendendo o processo de criação, você pode escolher isso de forma mais assertiva. O que vai diminuir o custo da máquina e o que vai facilitar o seu dia a dia de trabalho. Legal? Então, gente, são 11 horas. Meu horário aqui fechou. Muito obrigado pela participação de todos aí. E a gente se vê em outro dia, ou presencialmente ou remoto. Deixa eu Valeu, tirar pai. nossa fotinho, gente, Obrigado. antes de vocês saírem. Show. Espero que vocês tenham aproveitado de verdade, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. Um bom final de semana, boa monitoria. Edgar, obrigada pelo seu tempo. Obrigada, Ian, Nada. pela companhia. Obrigada, gente. Estamos aí sempre para poder ajudar. Em outros dias aí a gente volta, sempre que for necessário. Tá Muito bom? obrigada. Obrigado, gente. Valeu, Tchau. obrigado. Deus, Tchau, 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 tchau. pessoal. Boa monitoria. Boa